Olá, muito bom dia, o meu nome é Alexandre Martins e hoje em 1080 segundos tenho um novo convidado. É ele, o Alexandre Tavares, desde já quero-te agradecer por aceitar este desafio. Para quem não te conhece, Alexandre, quem é o Alexandre Tavares? O Alexandre Tavares é um sajonense, sajonense puro, decide viver em São João da Madeira, nunca optou por sair daqui, trabalha aqui, vive aqui e faz toda a vida aqui em São João. A tua área profissional qual é? Sapatos. E isto foi algo que tu herdaste desde muito cedo? É uma paixão tua, não é? É assim, a minha paixão desde criança era cozinha. Há 30 anos cozinha não tinha a projeção que tinha agora. Eu decidi por desporto. Na altura praticava desporto, gostava de desporto, estudei desporto, mas depois comecei a gostar mais de ter dinheiro ao fim de semana para sair à noite e optei por o caminho mais fácil, e trabalhar para a família e para os sapatos. Não estou arrependido de estar nos sapatos, mas estou arrependido de nunca ter tido uma formação na parte de cozinha, que hoje tinha uma segunda opção, com facilidade. Achas que isso ainda está a tempo de um dia concretizar ou não? É assim, está a tempo, não agora, porque há outras responsabilidades, filhos, não há muita liberdade de tempo, mas eu espero um dia ter alguma coisa na área da restauração, nem que seja só um pequeno bar ou um pequeno restaurante, só para os amigos, porque gosto de fazer coisas para os amigos, faço muita coisa em casa para os amigos, tenho gosto disso. De onde é que vem essa tua paixão pela comida? Sim, a paixão por a comida, bem, E a restauração e dentro dessas áreas? a paixão por comer, bem, porque a minha mãe e a minha avó sempre cozinharam muito bem. Eu lembro-me de sair da escola primária, chegar a casa às 4 ou às 5 horas e a minha avó dava-me sopa com couves e isso tudo, em vez de que hoje a juventude come, que é bolachas e cereais, eu comia a sopa para andar a tarde toda a brincar sem ter fome. A parte de cozinhar, comecei com a minha avó também, porque vivia a parte da primária, eu saía da escola e ia para a minha avó, e depois a minha mãe ensinou-me muito e eu, muito cedo, deixei de querer acompanhar os meus pais, queria ficar em casa e tinha que me desarrascar e aprendi facilmente. Qual é o teu prato preferido? Ui, isso é complicado. É assim, Aí há mais de como. há muita coisa. Eu como tudo, menos lampreia, mas coelho é de todas as maneiras feitiço, em todo o lado, que é uma coisa que normalmente as pessoas não fazem. Eu como coelho em todo o lado, nem faço perguntas. De todas as maneiras feitiço. E diz uma coisa, em relação a essa área, se algum dia tivesses que vir a ter realmente um negócio baseado nisso, qual era a ideia do teu negócio? Algo do que já existe ou algo fora do normal? É assim, a ideia de negócio, dizer que não existe é muito complicado, porque eu viajo, já vi muita coisa, já estive em sítios que gostava que fossem meus, podia ser alguma coisa diferente para Portugal, mas que já existe lá fora. Mas a minha ideia de negócio, se calhar contra muitas das regras que existem em Portugal agora, era uma coisa muito rústica, em madeira, muito que a pessoa fosse lá e estivesse como se estivesse em casa, pouco formal, com música, com quem quiser pegar na guitarra e tocar guitarra, quem quiser tocar no piano pode tocar no piano, e num menu muito curto. Sinceramente, estar em casa, com amigos, fora de casa. Qual foi a ideia mais marada que tu já viste dentro dessa área? E que viajas Dentro dessa área, e que dizes, uau, pô, gostava de ter uma cena dessa. olha, dentro dessa área estive sozinho uma vez num restaurante mexicano, na Holanda, apetecia-me comer carne, entrei lá e tu podes, aquilo era mexicano, argentino, e tu escolhes a peça de carne, pegas na peça de carne e se tiveres habilidade, tens a liberdade para entrar na parte do grelhado, meter a peça de carne a grelhar e cozinhá-la e estás a ser assistido por o próprio chefe do restaurante e o chefe do restaurante a seguir senta-se à mesa para provar o que tu fizeste.
não te diz que está nada mal, até mesmo que esteja. Achei esse conceito engraçado, achei muito engraçado, e foi num dia com menos 19 graus, em que eu só tinha McDonald's perto, e entrei às escuras nisso, porque também tenho essa coisa, arrisco voo e entro. E foi muito engraçado. Nesse dia foi mesmo muito engraçado. Eu cozinhar num restaurante, a peça de carne que quis, como quis, e o chefe olhar, não me disse nada de mal. Foi uma coisa que eu achei engraçada. Estava sempre à espera que ele dissesse e não disse. Achas que isso faz uma ligação entre cliente, restaurante e chefe? É assim, é uma situação arrojada. Mas, por exemplo, acho que em Portugal esse conceito não era a minha ideia de conceito. Esse conceito poderia criar algumas surpresas nos chefes de cozinha, porque nós temos por tradição cozinhar, improvisar, que acho que podia ser um conceito engraçado. Onde é que existe a tua ligação entre cozinha e calçado? Se é que existe? É assim, existe nas minhas viagens por causa do calçado, por causa da parte da exportação da empresa onde trabalho, em que eu faço questão, e as pessoas que me conhecem sabem isso, quando vou experimentar coisas diferentes, em que nos dias em que eu estou, são 5 dias, eu vou 2 dias aos sítios que sei que gosto e quero repetir, e os outros dias gosto de experimentar sempre coisas diferentes. Quem trabalha comigo lá fora faz questão de me mostrar coisas diferentes, por mais aberrações ou por mais extravagantes que sejam, que eu gosto de ver, provar, experimentar em outros ambientes. O que é que tu mais vês de delicioso no teu trabalho? E o que é que mais te motiva? Sim, neste momento do trabalho que eu estou a desenvolver é a parte criativa, entre aspas, porque eu trabalho em parceria com um criador a sério, que é o Hugo, daqui de São João, o Hugo Costa, mas a parte da liberdade que ele como criador me dá, de eu poder desenvolver, alterar, adaptar mais à parte comercial e aos mercados onde nós trabalhamos, com a base da ideia dele, jovem. Pronto, isso motiva-me muito, e é a parte mais gosto me dá no trabalho que eu faço. Depois tenho as viagens, sem dúvida que é as viagens. Por muitas horas que uma pessoa passa no aeroporto, por muitas vezes que acorda às 5 da manhã, o ver outros países, o contactar outras gentes, por mais ou menos agradáveis que sejam, a parte de trabalhar com a exportação é espetacular, é isso, porque tu vês coisas incríveis. Há quantos anos é que fazes este tipo de trabalho? Eu trabalho nos sapatos, comecei a trabalhar para ter dinheiro ao fim de semana, aos 16, mas na parte das viagens, eu fiz a minha primeira viagem com o meu pai aos 18 anos, mesmo para ver o que é viajar em termos de sapatos e ver montras e outras culturas. Fizemos um tour por a Europa assim muito rápido, Inglaterra, França, Holanda, Bélgica, Alemanha, e viemos para Portugal. Foi mesmo numa semana ver isso tudo. Foi mais ou menos muito ao estilo do meu pai, é assim que se faz, é assim que se viaja, e a próxima já vai sozinho. Aos 18 anos. E desde aí foi sempre a trabalhar com a exportação em mercados. Mais com Espanha, depois passou para a Holanda, depois passou para a Alemanha, um pouco com França, embora eu não goste muito de falar francês, limita-me um bocado aí. Não falo mesmo francês, só em momentos de aflição. Entendo, mas não falo, bloqueio. Mas tem sido assim. O vosso tipo de sapato é tipo de sapato? O nosso sapato na empresa é clássico. Basicamente a empresa é sapatos clássicos de alta qualidade, e desde 2009, devido à mudança de hábitos no consumo do sapato de homem, os homens começaram a procurar mais sapato de conforto, mais casual chique. Nós desenvolvemos uma marca própria, a Gino B, de sneakers de luxo. Optámos por luxo porque na altura de 2009 havia o boom da China e sem dúvida nós não conseguimos combater com isso. E como a fábrica era uma fábrica de sapato de homem de qualidade, com as mesmas matérias-primas que fazíamos os sapatos de homem, fizemos um sneaker de alta qualidade. As coisas têm corrido bem,
principalmente quem usa repete e repete e repete. Podia repetir mais se os sapatos fossem de menos qualidade, mas como duram muito, repetem menos, mas as pessoas têm que relevar. Ao longo destes 7 anos a trabalhar dentro desta área dos sneakers, como é que tu tens visto essa transformação, desde o início até agora? Olha, é assim, no início eram poucas as marcas, eram mais marcas estilistas. Ser um fabricante, criar uma própria marca e começar esse projeto era um risco muito grande. Hoje em dia, em Portugal, existem várias marcas, existe produto muito bom e existe grandes marcas, mas grandes marcas que o português nem tem conhecimento, a fazer produções em Portugal em grandes quantidades, porque nós temos muito boa qualidade e muito bom preço, claro, mas muito boa qualidade e flexibilidade. A evolução está a ser brutal, a concorrência é enorme neste momento em 2016 são milhares, mas mesmo milhares de marcas desportivas de luxo a ser feitas em Portugal e bem desenvolvidos, com bom marketing, com boa campanha, com muito boa comunicação, porque hoje a comunicação, sem dúvida, que sem isso não se nasce como marca. Mas é um trabalho que, optando por a qualidade, pode continuar. Como é que nasce o nome G9V? É assim, o nome G9V tem uma razão engraçada, porque nós temos uma marca de sapatos mais de moda na fábrica que se chama G9V. Este espírito do casual era uma continuação dessa marca jovem derivada para o desportivo. Arranjámos forma de dar um nome mais jovem adaptado ao mundo desses sneakers, ao mundo americano. Se formos ver nomes de rappers, abreviaturas de nomes de jogadores de basquete, é tudo dentro desse espírito. Um nome, uma letra, e nós tentámos criar um nome a partir disso. No início nós tentámos derivar a marca para um sneaker da metrópole, da cidade. Era muito complicado usar a palavra metrópole, usar a palavra cidade e fomos diretamente ao consumidor e criámos um nome anexado a uma marca que já tínhamos para haver uma facilidade maior de registro, abreviado, dando um espírito do consumidor desse tipo de sneakers de luxo. Estrelas de cinema, rappers, DJs, pronto, era esse o espírito, porque era esse o consumidor para quem nós estávamos a criar o produto. O vosso tipo de cliente é qual? Olha, o nosso tipo de cliente começou por ser jogadores de futebol. Engraçado porque por causa de nós fazermos um sneaker de homem para jogadores de futebol, a pedido dos nossos clientes, criámos um sneaker de senhora numa fábrica de homem. Mais outra aventura. A seguir, o número de vendas de senhora ultrapassou o número de homem. Depois de conseguirmos conquistar os jogadores de futebol, principalmente aqui na Europa, com vários nomes, maioritariamente na Holanda, porque temos uma parceria com o Pierre Van Hooijdonk, e ele, com uma imagem de marca, abriu essa porta aos jogadores de futebol. Neste momento também estamos muito virados para os DJs e um pouco na parte de cinema e apresentadores de televisão, na Alemanha. Qual é a grande diferença que tu vês entre o mercado nacional e o mercado externo? Que acompanhas muito o mercado externo? Infelizmente, a grande diferença é a parte económica. Nós somos um povo com gosto, e a falta de dinheiro nunca tirou a falta de gosto às pessoas, mas não temos muito dinheiro. E optámos por produto mais barato. Não é que uma pessoa não se consiga vestir bem, com estilo, com moda, bonito, apresentável, não gastando muito dinheiro. Não é isso que eu estou a dizer. O que eu estou a dizer é que a parte económica e a procura de mais barato é tão grande que às vezes não há tanto a percepção de comprar bom e barato. Compra-se só barato e depois corre-se no risco de comprar mau e fraco e feio, e é isso que é a grande diferença neste momento que Portugal tem. Na Europa há uma preocupação em relação aos sapatos, na procura de qualidade.
Prefere-se comprar mais caro a saber que tem mais qualidade, que tem mais durabilidade, que tem mais conforto, do que, por exemplo, neste momento em Portugal, que prefere só comprar barato, mesmo que dure menos e que não tenha tanta qualidade. A Europa, neste momento, procura qualidade, não procura tanto o preço, é só isso. A nível de consumo, qual é a grande diferença que tu vês entre homem e mulher no calçado? É uma discrepância enorme. Enorme. É uma coisa fora do normal. 4 para 1, 5 para 1, isto em sapatos. Então, se formos a ver no geral tudo, um homem compra uma t-shirt e uma camisa, a mulher nunca compra uma t-shirt nem uma camisa. Compra 2 ou 3 e 2 ou 3 camisas. Sapatos, se gostar do modelo, compra logo em 2 cores. Carteiras é a mesma coisa, tem que ser a carteirinha para acompanhar o sapato. É uma coisa fora do normal. A teu ver, o que é que se faz de melhor em Portugal e o que é que se faz de melhor a nível mundial do que tens visto? É assim, em Portugal faz tudo do bem. Quem está no mundo dos negócios e empresarial, tanto têxtil como de calçado, têxtil, calçado, tudo. Nós fazemos tudo. Não há nada que nos faz em Portugal. O consumidor não tem a noção daquilo que compra que é feito em Portugal. Não tem a mesma noção. Não faz a mínima ideia das marcas de topo, das marcas de revistas que está a comprar, que são feitas em Portugal. Não faz a mínima ideia. Nós temos tudo em Portugal. Temos dos melhores têxteis técnicos do mundo. Tive uma viagem engraçada uma vez para uma feira de têxtil, como fábrica de sapatos, com um produtor de têxtil das 3 maiores marcas de desporto do mundo, que comprou tecido e mandou fazer as camisolas dos equipamentos de futebol fora. Anti-suor, anti-reflexos de luz, isso tudo desenvolvido em Portugal. As pessoas não têm a noção do que é feito em Portugal. Em termos de calçado, nós só fazemos sapatos para as melhores marcas do mundo. E marcas que nasceram em Itália, que são o topo do sapato mundial, e que, por motivos de preço, flexibilidade, que é uma das coisas que o português tem, flexibilidade. Nós abrimos as portas e fazemos tudo. Às vezes, o nosso mal é fazer aquilo que dizemos que sim a tudo e só depois do problema é que nós damos por ela naquilo que nos metemos. Temos marcas italianas a fazer em Portugal neste momento à procura de flexibilidade, qualidade e preço. Tu que trabalhas nestes 3 mercados, e principalmente externo, Portugal Holanda, e Holanda, Alemanha. Mas a tua visão entre Portugal, Holanda e Itália, quais são as grandes diferenças? É assim, Holanda é um mercado consumidor. Depende muito do que se faz fora no resto da Europa. Depende do que se faz em Itália, depende do que se faz em Espanha, depende do que se faz em Portugal. Consome tudo. Abre a porta a qualquer um. A nossa marca de sneakers nasceu, claro que tinha uma parceria com holandeses, foi apresentada na Holanda e as portas abriram-se imediatamente. Em Portugal não se abriram com tanta facilidade. Eles são um país consumidor. Coisas novas abrem-se logo. Itália é um país que não precisa de ninguém. Desenvolve, o Made in Italy para eles abre as portas e tem um bocado essa arrogância. Embora agora estão a perder, porque o ser Made in Italy para as marcas criou um acréscimo de preço e as marcas procuram sempre o melhor preço para pôr a melhor margem, vieram para outros mercados. Mas o italiano, que vamos ser realistas, vestem bem, apresentam-se bem, criam moda mais bem cuidada. É essa a grande diferença. Eles criam a moda, a Holanda consome e nós produzimos bem. É um bocadinho essa a visão que eu tenho. Escolheste este espaço para gravarmos o teu 1080 segundos. E o que é que este espaço transmite a ti, Alexandre? É assim, este espaço tem uma história um bocado comprida. Tem tudo a ver com este corpinho que Deus me deu e eu alimentei. Eu, a alturas da minha vida, devido a nós termos criado na Sejonense os veteranos de handball, eu quis fazer parte da equipa, foi chamado por Zé Carlos Fonseca para vir estar com eles à sexta-feira e fisicamente não tinha capacidade nem para correr, já não corria há 20 anos, 15 anos, e decidi inscrever-me no ginásio e um familiar, na altura familiar meu, propôs-me a experiência de fazer de PT comigo e eu perguntei em que ginásio, ele disse, tens um jardim em frente à casa, vai para o ginásio porquê? E começámos a vir para aqui, isto é fabuloso,
acho que foi dos melhores investimentos que São João da Madeira, ou que a Câmara de São João da Madeira fez. E viemos para aqui experimentar. No dia em que ele se apresentou, às 6 da manhã, para nós começarmos aqui a fazer qualquer coisa, ele vinha só com uma toalha e escolhemos este sítio que fica um bocadinho mais deslocado do passadiço normal, onde toda a gente passa, para criar aqui o nosso mini ginásio. Isto tem aqui esta zona de granito, com altos e baixos, e ele começou por mudar aqui cada coça, uma toalha, uma simples toalha, e eu comecei por correr 10, 15 segundos, que parece ridículo, mas para quem pesa 140 kg e não corre há 15 anos ou há 20 anos, é uma maratona. E cheguei a correr aqui 10 minutos seguidos, 15 minutos seguidos, ao fim de um mês, 2 meses, e foi um trabalho excelente da equipa com ele, porque eu preciso de alguém para me motivar em termos de desporto, porque senão o meu desporto é sofá e comer. Quando ele te disse para vir treinar às 6 da manhã, já te quer dar alguma piada? Não, é assim, eu não tenho problemas em acordar. Sempre fez parte um bocadinho da educação que o meu pai me deu e dos hábitos da nossa casa, deitar cedo e levantar cedo. Eu automaticamente levanto-me com muita facilidade, 7 da manhã estou acordado, posso estar na cama mas estou acordado. Quando ele me disse 6 da manhã e eu só pus a despertar para as 6 da manhã, não é isso que me atrapalha. Claro que eu senti, está frio, não anda ninguém, o que é que eu vou para lá fazer? Mas a minha surpresa foi no primeiro dia, anda muita gente às 6 da manhã aqui. A surpresa minha, anda muita gente. Há muita gente com força de vontade, sozinha, que é uma coisa para mim que não é normal. Sozinho andar aqui a correr, a caminhar, às 6 da manhã. Não foi às 6 da manhã, foi o vir para aqui. Se não fosse a motivação dele, claro que eu não saí de casa às 6 da manhã para vir para aqui correr. Tanto que quando acabou, por motivos dele ter ido trabalhar para fora e sair de São João, eu deixei de fazer, deixei de treinar. Mas não é o horário, não me atrapalha. Quais foram os momentos mais porreiros que aqui passaste? Olha, os momentos mais porreiros foi, sem dúvida que foi o correr. Começar a correr foi uma conquista motivada por ele, porque eu sou derrotista, sou de desistir. E foi com dentro 30 dessa área. Foi com 35 anos fazer flexões pela primeira vez. Eu joguei handball durante 12 anos, raramente fazia flexões, e foi ele ensinar-me a fazer flexões e eu consegui fazer flexões. E depois não é preciso muito para fazer desporto. Eu sou do desporto, estudei desporto, mas nos dias de hoje o desporto deu uma volta tão grande que voltou aos princípios do desporto. Não é preciso muito para fazer desporto. É preciso força de vontade, eu não tenho muita. Preciso de motivação, mas eu acredito e sou do desporto de equipa. E uma equipa faz com dois, e se tiveres alguém para motivar-te e tu a trabalhar, consegue-se coisas engraçadas. 12 anos de handball, Foi 12 anos. O que é que esses 12 anos de handball te transmitiram? Olha, eu tenho um filho agora com 16 anos, tenho outro com 10, mas... Que idade tem? Eu tenho 43. No 16 anos tenho estado a transmitir muitas mensagens, que é uma fase muito complicada. E eu digo-lhe que, porque no fundo uma pessoa trabalha, mas os melhores momentos é as amizades que temos e os amigos que temos. E eu disse-lhe a ele já por várias vezes, os meus grandes amigos são sem dúvida os meus colegas de primária, porque eu sou do tempo da primeira classe até à quarta sempre os mesmos, mas os meus grandes amigos que me chamam e que me ligam por tudo e por nada e porque já não estão comigo há muito tempo, são os do handball. Não é à toa que nós temos uma equipa de veteranos, que eu não estou a jogar este ano, o meu médico acha que eu não devo jogar, mas que faço parte e que me ligam e que eu tenho que estar, e que ainda hoje à tarde vamos para um torneio em Lisboa, que eles estão a jogar com o Barcelona e queriam que lá estivéssemos todos, mesmo aqueles que não vão jogar, que é um espírito de grupo magnífico para os altos e para os baixos momentos, para os problemas e para as alegrias. E eu disse-lhe a ele, o que o desporto traz são grandes amigos para o resto da vida. Grandes amigos. Claro que não são todos, não vamos cair na ilusão que vai ser tudo grandes amigos, mas os grandes amigos são esses. E é isso que o desporto traz. E depois traz uma coisa que pouca gente vê, que é, no teu dia-a-dia de trabalho, quando tu trabalhas numa empresa, pode ser de 200, 500 ou de 2 pessoas, tu tens o espírito de trabalhar em equipa, que tu aprendes no desporto. E isso facilita-te muito a tua vida no teu dia-a-dia de trabalho. Tu ser flexível para ajudar o teu colega e seres flexível, que às vezes não é fácil, para te deixar ser ajudado no trabalho.
Pá, o desporto para mim é tudo. É tudo. Muito mais que catequese, porque eu já sei que vocês não gostam de dizer isto. Opa, muito mais que, sei lá, o ir à missa, que acho que a religião também faz parte e alimenta bem o espírito, mas para quem tem filhos, o desporto coletivo, pá, é uma educação excelente. Os filhos têm 16 e 13. 16 e 10. 16 e 10. Sim. Lembras-te do nascimento do primeiro filho? O que é que foi para ti? Como é que foi esse momento? Olha, vou-te dizer uma coisa. A minha mulher engravidou, nós éramos solteiros, por motivos de saúde. Os medicamentos que ela estava a tomar cortaram o contraceptivo e ela engravidou. No dia em que ela me disse que estava grávida, nós não estávamos casados, eu levanto-me da cama, dou um salto e vou logo contar à minha mãe. E ela cheia de medo porque eu estava a contar à minha mãe. A partir daí tu podes imaginar a alegria que foi. A alegria era tanta que eu tinha medo de tocar na minha mulher para não a magoar. Eu tinha medo de tocar no meu filho quando ele nasceu, para não o magoar. Eu vibrava só de olhar. A primeira vez que ele ficou ligeiramente doente, eu quase que me dava para chorar porque é que a doença não é para mim, porque ele é tão pequenino, não tem que ficar doente, eu tenho corpo para aguentar. Lembro-me de uma ocasião que ele caiu e bateu com a cabeça na mesa, eu bloqueei, eu gelei completamente. A minha mulher pegou nele e foi com ele para o hospital, que ele tinha rachado a cabeça. E eu gelei. Este corpo que está aqui ficou sem reação. É assim, pá, é das coisas melhores que existem. O que é que sentiste quando te meteram nos braços pela primeira vez? Pá, uma emoção muito grande. Uma emoção muito grande. Os filhos são das coisas mais espetaculares que há. Dão muitas dores de cabeça. Sem dúvida que não vamos estar aqui a fazer um romance disto, mas são das coisas mais espetaculares. Tu abdicas de muita coisa. Eu abdiquei de muita coisa que para mim eram prioridades e que não são nada prioridades na tua vida, por causa dos filhos. Não me arrependo delas, continuo a abdicar de muita coisa para eles, mas o teu subconsciente e tu automaticamente abdicas das tuas coisas fúteis de adolescente ou de solteiro em detrimento dos teus filhos com uma facilidade incrível. Qual é a grande diferença do primeiro para o segundo? Olha, é água para o vinho. Um é fechado, gosta pouco de falar, fala comigo, mas foi uma luta muito grande para ele se abrir. O outro é de falar, não precisa de ninguém, tem uma personalidade forte, ele é que sabe o que é que deve vestir, o outro não veste o que lhe vem à mão. Um é esquisito a comer, o mais velho recorta um bife a toda a volta, não sai nada ao pai, tira tudo e mais alguma coisa. O mais novo come tudo e mais alguma coisa. O mais velho é chamado a atenção, respeita, o mais novo é refilão. Não tem nada a ver, não nascem dois filhos iguais no mesmo casal, não se cria essa ilusão, mas uma pessoa adapta-se. Se tivesses que arranjar, como é que se chama? O primeiro chama-se Alexandre e o segundo chama-se Afonso. Se tivesses que arranjar uma palavra para o Alexandre, qual seria? Opa, o Alexandre é um bruto com um coração enorme. O Afonso, opa, é um coração ainda maior, refilão, mas meigo e vai ser muito amigo. Vai ser muito amigo. Quais são as três grandes virtudes que tu achas que tem cada um? É assim, o Alexandre vai sofrer muito na vida, porque ele é muito amigo do amigo e por causa disso vai sofrer, e nós sabemos como adultos que isso vai acontecer. O Afonso é também muito amigo do amigo, mas liga muito pouco ao que os amigos façam de mal ou de bem a ele. Opa, o que eu acho nos dois é que têm um coração muito grande. É só isso, não consigo estar a distinguir um do outro. Qual foi a maior referência que tu tiveste na tua vida pela positiva? Pá, eu tive muitas referências, as referências eu não posso fugir da minha família. As minhas referências de vida eu não posso fugir da minha família. Eu tenho uma avó que faleceu há pouco tempo, que foi uma lutadora desde sempre, que 3, 4, 5, 6 netos à beira dela nunca atrapalharam e cozinhar e costurar e arrumar a casa, nada a atrapalhou, nada. Tenho o meu avô que tem 96 anos, que tem uma vontade de viver como eu nunca vi,
e uma vontade de ser dependente, que ainda conduz, não quer favores de ninguém, não quer que ninguém o ajude, que é fantástica, um lutador que quer só ter metade da vontade de viver dele para chegar longe. Pá, tem uma mãe, a mesma coisa, criou 3 filhos ao mesmo tempo, com uma facilidade incrível, e eu hoje tenho que dar valor a isso, pá, que é uma dor de cabeça. E depois tem um pai que é que em termos profissionais, que me ensinou tudo, sem dúvida. A flexibilidade com que eu hoje falo com estrangeiros e que sei atender e sei receber estrangeiros. E depois, na parte de educação, que eu hoje falo com ele muito, o que é que eu estou a fazer mal e o que é que eu estou a fazer bem, porque eu acho que foi bem educado, embora seja mal educado a falar e diga muitas asneiras, eu fui bem educado na verdadeira essência da educação. Eu hoje confronto-o muito com perguntas e respostas, o que é que eu estou a fazer mal e o que é que eu estou a fazer bem na educação dos meus filhos, e acho que a educação que ele me deu foi espetacular. As minhas referências são família, sem dúvida. Se tivesses uma hipótese de abrir aqui um portal e conseguires falar com a tua avó durante uns segundos, o que é que tu lhe dirias que não queres? É assim, eu fui o primeiro neto e eu sempre tive muita liberdade com a minha avó e sempre falei muito com ela. Não ficou nada por dizer, não ficou nada por dizer. Ficou por fazer, porque nós às vezes perdemos tempo com coisas e devíamos passar mais tempo com as pessoas. Se calhar passou coisas por fazer, passou tempo por passar com ela. Nesta fase final, podia ter estado mais tempo com ela. Não ficou nada por dizer, sinceramente. Eu sempre disse muito que gostava dela. Eu em pequenito lembro-me dela dizer que eu quando a chateava e quando falava mal, ela fazia que chorava e eu ia para a beira dela a dizer que não fazia mais mal e que não falava mais mal. Não lhe ficou nada por dizer. Ficou o tempo por passar e coisas por fazer com ela. Qual foi o momento mais difícil da tua vida que te fez crescer? É um momento que já não estás agarrado a ele e é uma pergunta de separação, ou seja, foi o momento que eu tive que dar um passo atrás para seguir dar 2 ou 3 à frente. Quem está a ver este programa muitas vezes acontece o quê? Se calhar estou a passar por isto e se calhar a tua experiência de vida pode ajudar essa pessoa nessa separação. É assim, eu felizmente, a minha vida não pelo que eu vejo, tem tido luz, as coisas têm corrido muito bem. Eu, em termos de motivação, o trabalho nunca é fácil. Eu tenho muitos altos e baixos no trabalho, principalmente no trabalho. Em termos familiares, eu tenho uma família excelente, que está sempre a apoiar-me, mas o trabalho tem altos e baixos, porque nós lidamos com muita gente. Muita gente com diferentes culturas, muita gente com diferentes educações e muita gente que por exemplo, como português ou como a nossa cultura, para nós há palavras que não se dizem e outras que se dizem, e para eles há palavras que se dizem e outras que não se dizem, e a comunicação às vezes pode ser mal interpretada. Eu tenho tido muita desmotivação no meu trabalho e aprendi a motivar-me a mim, no meu trabalho, a acreditar no que faço e a dar valor ao que faço. E enquanto que eu deixei de ouvir só uma pessoa ou duas, comecei a aproveitar mais o que me dizem de bom, o reforço positivo que me dão, e a dar pouca importância ao negativo e a acreditar mais no que faço. E depois é assim, uma pessoa tem que ir muito por o gosto e acreditar que o que está a fazer tem o nosso gosto e que nós gostamos e a coisa sai bem. Porque quando tu fazes o que não gostas, normalmente nunca sai bem. E eu aprendi isso na cozinha. Quando tu estás a fazer um bife, que é um frete, o bife não vai sair bem. Quando tu estás a fazer um bife, que é uma coisa simples, com gosto, o bife vai sair com um tempero magnífico, vai sair no ponto magnífico, tu estás a fazer com gosto. Os sapatos é a mesma coisa, no trabalho é a mesma coisa. Se tu acordas de manhã sem gosto, opa, o dia vai-te correr uma merda, sem dúvida nenhuma. Tu podes estar as horas todas de trabalho, tu vais resumir no final do dia que isto foi uma... Quando tu acordas com gosto, ou tens que ganhar gosto, mesmo que te custa acordar, o dia vai-te ser muito mais fácil. Não é à toa que a sexta-feira é mais fácil que a segunda. O gajo sabe que a sexta-feira é só aquilo e vai começar ao fim de semana e a segunda vem a semana toda. Pá, é o gosto.
tu acordares com vontade. E nós temos que nos aprender a motivar e rodear de pessoas que nos motivem. Eu volto a dizer-te que trabalhar em equipa é muito bom. Ter pessoas à nossa volta que nos motivem e que nos deem alegria, e que nos valorizem e que nos ajudem e que seja um trabalho de equipa, o dia corre muito bem. Vou finalizar com duas questões ao Alexandre. A primeira tem a ver, já algum dia te passou pela cabeça qual o sentido da vida? Sim, já me passou. E para ti, qual é o sentido da vida? É assim, o sentido da vida neste momento é os meus filhos, sem dúvida, porque eu não precisava de nada para viver. Nós, quanto mais velho ficamos, menos precisamos. Nós aprendemos a viver com muito menos. Claro que o sentido da vida hoje, eu trabalho mais, eu dedico-me mais, eu perco mais tempo no trabalho, eu quero ser mais e quero conseguir mais e quero conquistar mais, sem dúvida, para dar mais aos meus filhos. Não é para mim. Para mim, opá, nós quanto mais velhos somos, deixamos o vinho e passamos a viver com uma cerveja. Quando a cerveja acabar, passamos à água, porque nós estamos bem de qualquer maneira. Mas nós queremos que os filhos não tenham falta de nada. Se calhar passamos o limite e queremos lhes dar mais do que eles precisam, mas sem dúvida que o sentido da vida é os meus filhos. E a última tem a ver quais seriam as dicas que tu davas a quem está a pensar seguir uma área e que tu seguiste? Olha, primeiro é assim, em relação ao que eu te disse no princípio, se tu sonhas e gostas de alguma coisa, acredita e aposta nisso. Por muito disparatado que te pareça, quando há 30 anos eu dizia, sim, 30 anos, eu com 13, 14 anos já queria ir para a cozinha. Eu dizia à minha mãe que gostava de cozinha, na altura não era moda e nem se acreditava muito que se podia ter futuro na cozinha. Mas eu devia ter apostado nisso e acreditado nisso. Se não é isso o caminho que tu vais ter, tenta procurar algo que tu gostas. E se tu gostas, acredita, porque se tu não acreditas, ninguém vai acreditar mais que tu. E tem que começar por ti. Tu acreditas no que estás a fazer e gostar. Opa, e depois as coisas acontecem. Quais são os teus 3 principais valores como pessoa? Olha, eu acredito que tenho um bom coração, gosto muito dos meus amigos, tive muitos altos e baixos em relação a isso, mas faz parte. Sou dado, não ligo nada a dinheiro, não ligo nada a nada, gosto muito dos meus amigos e gosto de estar rodeado de amigos, dos grandes valores que eu tenho é isso, gosto de estar rodeado de amigos e festa e divertir-me, rir-me, seja onde for, seja no jardim, seja em casa, seja no trabalho, principalmente a amizade, que é o que eu gosto mais. Tem aqui um bónusinho que é: qual foi o amigo que tu tiveste na tua vida que mais te marcou pela positiva? E o que é que ele te ensinou? São muitos, mas eu tenho um amigo pessoal, que é meu primo, afastado, que talvez por nós sermos muito iguais, é o irmão que eu nunca tive, porque eu tenho 2 irmãs, que me marcou pela positiva, no apoio que nós nos damos um ao outro, que ele tem sempre o não certo, na altura certa, e o sim certo, na altura certa, quando eu quero falar com ele, que é o Tomás. Para mim ele está longe, mas nós falamos quando temos que falar. Sim. Nós falamos quando temos que falar, a distância não é limite para nós, a hora não é limite para nós, e é o grande amigo, o grande irmão, se podemos dizer assim. Obrigado, Alexandre. Muito obrigado. Estes 1080 segundos. Foram 1080 segundos com o Alexandre Tavares. Se quiserem colocar alguma questão ao Alexandre é muito simples, basta enviar um e-mail para esc@1080segundos.com, irei direcionar esse e-mail ao Alexandre e será ele o próprio a responder às vossas questões. A ti uma vez mais tenho que agradecer por estes 1080 segundos. A vocês gostaria que comentassem, partilhassem e dessem feedback sobre o vídeo. Quando o estão a fazer, automaticamente estão a dar sinais positivos aos canais de distribuição. Sinais esses que os conteúdos que aqui se falam são interessantes e outras pessoas devem ter acesso aos mesmos. Por isso aguardo por vocês num próximo 1080 segundos com um novo convidado.